Eu não lembro bem como essa ideia surgiu na minha cabeça, mas eu fico feliz que isso aconteceu. Eu estava num momento difícil para produzir, sempre com as mesmas ideias e nenhuma delas parecia ir para frente. Até que eu tive a coragem de diferenciar minha linha de raciocínio. Ao invés de fazer um jogo de zumbis, eu pensei, por que não fazer um jogo sobre robôs? E foi aí que tudo começou a mudar. É um projeto multiplayer, em primeira pessoa, sobre fugir de robôs assassinos em uma fábrica. Tem uma história pro jogo, mas eu não vou explicar ainda, pois eu não quero dar spoilers. Os jogadores se chamam cobaias e devem trabalhar juntos para pegar os itens necessários para a fuga da fábrica. E tem um grande porém nessa história. Os jogadores não podem atacar os robôs. Isso é lógico, pois são todos seres humanos comuns, sem nenhum treinamento, contra máquinas que não sentem dor, não sentem cansaço e dão um porradão nos jogadores tão forte, mas tão forte que alguns até ficam com a visão turva. Eu fiz alguns moodboards, fiz documentos de design, de história, outros documentos descrevendo os robôs, até conseguir chegar a fazer esse menu aí. Porém, nem tudo sempre dá certo. Eu eventualmente parei com essa ideia por impedimentos técnicos. A maior parte desses impedimentos eram relacionados ao sistema de blueprints da Unreal, que era o que eu estava utilizando. Acontece que as BPIs elas são ótimas para quem está começando ou quem quer fazer um jogo single player, mas para jogos multiplayer as blueprints ainda não avançaram o suficiente. Muitas das funcionalidades da engine ainda não foram expostas ao sistema de BP, fazendo com que só seja possível usar essas funcionalidades através de C++. A pior parte é que eu sabia disso, mas experimentei fazer só com BPs e depois pensar no C++. Porém, a minha ideia foi crescendo tanto que ficaria muito difícil manter uma performance boa com as BPs. Isso é porque esse sistema é mais lento em relação ao C++. E não tem problema quando o jogo é simples ou quando utiliza poucos dados, porque tem pouco impacto. Porém, a minha ideia é fazer um projeto que possa ser expandido, então achei melhor começar do zero e utilizar majoritariamente C++. Depois de criar o projeto, eu comecei a organizar tudo. Eu criei uma pasta chamando níveis e adicionei um nível ali dentro, obviamente. Esse nível será só para testes, então eu utilizei um dos modelos que a própria engine oferece. Comecei a importar os assets do jogador base, como os modelos ou as animações, e depois eu comecei a preparar os assets de comando do jogo. Acontece que antigamente na Unreal, os inputs, ou comandos, eram armazenados nas configurações do projeto, e você adicionava eles nessas configurações e podia acessá-los a partir da classe do jogador, por exemplo, para escrever o código da movimentação. Só que não é mais assim. Com a chegada da Unreal Engine 5, mais especificamente na segunda versão pós-lançamento, um novo sistema foi implementado, que era muito mais prático para os programadores. O sistema Enhanced Input transformava esses inputs em assets que poderiam ser modificados e manipulados a partir de um Input Mapping Context. Agora, os inputs são chamados de Input Actions. A melhor parte desse sistema é que você pode ter vários Input Mapping Contexts durante a execução do programa. Então é possível, por exemplo, que você tenha um Mapping Context para quando o personagem está dentro de um veículo e outro para quando está fora. Nesse caso, os mesmos botões poderiam fazer outras ações, dependendo do Mapping Context de maior prioridade, e isso dava uma maior flexibilidade para os desenvolvedores. Eu então criei um material global chamado Texturas e Vetores, que serve para todo tipo de importação de conteúdo que eu fizer na Unreal. Quando importa alguma coisa, é só eu fazer os materiais do objeto importado como instâncias desse material global, o que é mais prático e eficiente. Eu posso até escolher para cada uma dessas instâncias se ela vai ou não utilizar texturas para cor base, por exemplo. Posso escolher o nível de rugosidade, quão metálico é, entre outras propriedades. Ainda na fase de importação, eu adicionei 2 modelos para os jogadores, a Maggie e o Zack, que são 2 pessoas que viraram cobaias dos robôs. Logo depois de criar a classe, eu comecei a tirar os comentários gerados automaticamente e ajustar o código dos arquivos. Só que eu fiquei uns 5 minutos tentando entender por que meu código estava dando erro ao compilar. Eu pesquisei na internet, revisei o código 1 milhão de vezes e nada funcionava. Até eu perceber que, sem querer, deletei a declaração de uma função. Eu fiquei tão perplexo com a proeza que fiz e com o fato de eu nem ter visto que deletei, que até olhei a gravação e vi novamente. E, de fato, eu tentei apertar o botão de salvar, mas nem percebi que cliquei no ícone de tesoura do lado, que cortou o código da linha.
Aí eu comecei a escrever o código, criando as variáveis para os componentes que eu precisaria, expondo eles para o editor e então instanciando eles. Por fim, eu coloquei algumas configurações que eu queria que fossem padrão na função construtora da classe. Criei a blueprint do personagem, que era derivado da classe em C++. Testei no jogo e estava tudo funcionando exatamente como eu queria.